nos últimos pregões aconteceu um negócio muito diferente no índice e que altera bastante a forma de você ler o mercado, tá? Se você não percebeu, ou se percebeu, mas quer aprender um pouco melhor, aprofundar um pouco melhor, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar exatamente o que aconteceu e o que você pode fazer para tentar, né, se adaptar a essa mudança aí. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro eu sou o André Hanna, nesse canal fala de trade, fala de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. Cara, o que foi diferente que aconteceu nos últimos dias aí, especialmente no dia 7, tá, de outubro, aconteceu hoje também, eu tô gravando aqui dia 10, tá, na sexta-feira, mas já aconteceu na semana passada também, na semana anterior. Cara, entrou um fluxo gigantesco, tá, um fluxo leading, um fluxo que puxou, tá, no BOVA11, o BOVA11, um ETF, que sempre não teve liquidez, fluxo violento, puxando o mini índice futuro. Tá? Esse é o conceito de... Já usei, né, esse conceito aqui em vídeos passados, e o último vídeo que eu usei esse conceito chamava, se não me engano, portas de entradas, diferentes portas de entrada do índice futuro. Estou largando o vídeo aqui embaixo, tá? Depois você assiste aqui, tá? O que é o conceito de porta de entrada? Quando você vai operar um ativo, independente se você vai olhar para o fluxo ou não, ou seja, quando você está entendendo, né, o que faz preço num ativo, você tem que entender quais são as possíveis portas de entrada, quais são os possíveis outros ativos que podem estar fazendo preço nesse ativo que você está olhando. Pega o exemplo mais simples de todos. Você está olhando uma opção, por exemplo. Tá? Não adianta você achar que está tudo acontecendo só nela. Existe uma cadeia matemática, tá, em que se o preço de uma outra opção, de um outro strike subir, o preço daquela opção que você está olhando, por arbitragem vai ser arrastado. Porque hoje tem muito HFT e por aí vai. Se fosse 10, 15 anos atrás, talvez ainda desse uma descasada, né? Você está olhando o preço de uma outra, essa outra sobe, essa aqui que você está olhando poderia ficar para trás um pouco. Hoje, com os HFTs arbitrando tudo, cara, se uma outra subir que você não está olhando, essa que você está olhando vai subir porque o market maker, o HFT, está ali colocando elas matematicamente mais ou menos no mesmo preço. Tá? Então, esse é o conceito. Uma opção, naturalmente, tem toda a cadeia de opções. Você está olhando uma call, uma opção de compra. Você tem toda a cadeia de opções de compra e toda a cadeia de opções de venda e vários vencimentos como possíveis portas de entrada de fluxo, fora o ativo objeto, que é Petro, Vale, ou se está olhando a opção de dólar é o próprio dólar, a opção de índice é o próprio índice, por aí vai. Portas de entrada de fluxo são os diferentes ativos, códigos, pelos quais pode entrar fluxo e impactar aquele ativo que você está olhando. Então não é só ele que você tem que se preocupar. A gente, né, há de se convir, né, quem é um pouco mais velho, né, sabe que antigamente o fluxo entrava no índice padrão, né, especialmente no dólar também, no contrato padrão. Um pouquinho antes da pandemia, com essa, né, o varejo entrando no mercado, né, o fluxo meio que migrou para o mini, tá? Primeiro no índice, depois no dólar, e ficou assim, por muito tempo, né, a gente ficou muito acostumado a ter que olhar, só olhando os minis estava tudo muito bom. Agora, com essa novidade, com esse entrando fluxo no BOVA11, tá? E eu vou mostrar aqui na tela um pouco, cara, muda um pouco, tá? Então, esse conceito de porta de entrada é extremamente importante. Quais são as portas de entrada do índice? Bom, você tem o índice padrão, que há muito tempo não entra fluxo relevante. Você tem o próprio mini índice, que é por alguns anos, é onde estava entrando bastante fluxo. Você tem a cadeia de opções, tá? Tanto a de BOV quanto a do índice futuro, que entra um fluxo médio, acho que faz pouco preço na minha opinião. Você tem algumas ações, single name, só Petro, só Vale, ou o próprio basket, a própria cesta de ações na proporção do IBOV, do Ibovespa, tá? São coisas diferentes. Pode estar entrando fluxo só em Petro, e Petro pela representatividade somado a NPN carregar o índice. Mas também pode estar entrando fluxo no basket, no Ibovespa, tá? Na proporção do Ibovespa. Tá? Então, falei de ações, 4 itens aqui. O EWZ, que não necessariamente é o índice negociado lá fora, né? Um ETF negociado lá fora, mas não é exatamente a mesma proporção das ações aqui no BOVA11, é uma outra composição, mas é muito parecida, anda junto, pode entrar fluxo no ETF lá fora, no EWZ, que arrasta aqui o índice futuro, tá? E os ETFs do BOVA11 aqui do Brasil, que são alguns, né? Sei lá, eram 4 ou 5 que eu me lembrava ali. O BOVA11, BOVA11, sempre é o mais líquido. Depois tem o BOVV11 e tem mais alguns outros, né? De várias provedoras de ETF diferentes. O BOVA11 sempre foi o mais líquido. É inclusive o que tem a série de opções mais líquidas e por aí vai.
nunca entrou fluxo nele. Sempre foi um ativo arrastado, né? Sempre foi um ativo que sempre que quem você via ele era o market maker, quase que não saía negócio. O market maker saía negócio mais pouco, vai o market maker dando oferta de compra, dando oferta de venda, um spread mais largo e, putz, um negócio que sempre andava por arbitragem. Já, né, citei em outros vídeos no canal aqui, especialmente por que o acumulado, vou largar aqui, por que o acumulado da agressão pode dar sinais na venda enquanto o mercado está subindo. E um dos motivos é esse, você está olhando um ativo que é arrastado por outro, que o fluxo não está entrando nele. Quando o fluxo está entrando naquele ativo que você está olhando, a correlação entre o acumulado da agressão e preço, ela tende a ser muito alta. Cara, aliás, eu tenho feito isso em vários vídeos, eu tenho entregue tanto ouro nos últimos vídeos aqui, mas tudo bem, é isso aí. Tá. Bom, vamos lá, então você tem essas portas de entrada, só que nunca entrou fluxo no BOVA11, sempre foi um ativo que foi arrastado, sempre. E agora começou a entrar. Aí você pergunta, tá bom, vem pra tela rapidinho antes aqui de perguntar. Para te mostrar aqui o que aconteceu, tá? Coloquei aqui o do dia 7, coloquei no dia 7 do 10, vem em propriedades aqui, você não sabe mexer, personalizado, 7 do 10, o BOVA11 abre às 10, fecha às 5 da tarde. Coloquei aqui, ok. Tá? E aqui, obviamente, já está a corretora através da qual esse fluxo atípico entrou. A linha azul, tá, é o saldo da corretora, então é compra menos venda, aqui não fala se é agressivo, se é passivo, nada. Compra menos venda. Tá? E a linha branca é preço. Tá? Para eu saber se é agressivo ou não, eu venho aqui na outra aba, evolução do player, e aqui sim eu abro um pouco mais detalhado. O amarelinho, tá? A linha amarela é quanto foi agredido, a linha roxa é quanto é passivo, a linha verde é o saldo, que é a mesma linha que é essa que a gente estava olhando aqui, azul. Quando você vem para cá, ela é a verde. E a linha azul aqui, confunde um pouco, é o preço médio de exposição daquela corretora. Isso para algumas corretoras faz sentido, para outras zero sentido olhar esse preço médio aqui, tá? Vamos lá. Então, cara, esse cara vendeu nesse dia 3.650.000 contratos de BOVA11. Pra você ter uma ideia, vou pegar o Excel aqui, ó, para ver o que isso significa. Ele vendeu 3 milhões, vamos escrever aqui, 3.600.000 contratos, aproximadamente. Há um preço médio de R$ 139, que é o preço do BOVA11. Multiplicando um pelo outro, tá aqui, dá um notional, um equivalente em financeiro de 500 milhões de reais. Aí você fala, pô, André, 500 milhões é pouco, é muito e tal. Vamos lá. Quanto isso equivale em lote de mini índice? Então você pega, que eu peguei igual ao anterior, igual ao de cima, 500 milhões de reais, a um preço médio de 140.500 pontos, um índice futuro. Como é que eu faço a conta? Notional dividido por preço dividido por 0,2, que é o multiplicador do índice. Equivale a quase 17.800, quase 18 mil contratos. Cara, 18 mil contratos é lote para mini índice, tá? Não é assim absurdamente, fala, nossa, como é lote, tal, como tem todo dia, né? Já chegou a ter 50, 60 dessas corretoras, né, que executam através de algoritmo low frequency, mas, cara, é considerável. Vem de novo aqui para a tela, vou te mostrar o dia de hoje, dia 10. Tá? Dia 10, vamos alterar para o dia 10 aqui, isso no BOVA11, tá? E olha, vendeu bastante também, tá? R$1 milhão, 1 milhão de lotes, tá? Não vendeu tanto que nem o outro dia, tá? Mas em termos de notional, putz, cara, bastante também, tá? Não é igual ao outro dia, mas 1 milhão, um pouquinho, um preço médio um pouco menor, 138.650 aproximadamente, 138,6 preço médio. 138 milhões, que seria equivalente a 5 mil contratos, aí o de hoje não foi tanto, tá? Mas na semana passada teve bastante também, por aí vai. E você vê que é muito representativo, aqui eu vejo, tá? Bom, primeiro que isso aqui é um algoritmo que esse cara ligou, tá? Isso não é uma ordem feita manualmente, tá? Como é que eu sei disso? Primeira coisa é olhar essa tela, tá? Do plugin Tape Reading, tá? Olhar a taxa de participação e, cara, não só por aqui, né? Tem que olhar a composição da ordem do cara e por aí vai, mas olha, o que eu quero mostrar aqui, quando ele liga esse algoritmo, tá? Ele está participando ali com mais de 50% do mercado, 40%, 50%, e ele bate por alguns minutos quase 80% de participação. É o cara vendendo, tá? É o cara vendendo, só o cara vendendo, tá? E o preço, bom, certamente ele contribuiu com a queda no preço, tá? Aí você fala, 80% de participação num ativo
que nem o BOVA11, que é pouco líquido, talvez não seja tanto, de fato, né? Só por aqui não dá para você tirar essa conclusão. 80% de participação no ativo que você não sabe se é tão líquido, de fato não dá para tirar uma conclusão. Mas sabendo que o fluxo tem entrado pelo BOVA11 pontualmente, tá? E olhando também o Times and Trades, tá? E vendo o critério de execução, né? Você tem a ordem original, escolher só a corretora, tá? E olhando o estilão da ordem do cara, que a gente não vai ficar passando aqui porque não é para ensinar também tudo aqui, não deixar tudo aberto no YouTube, o estilão da ordem do cara é uma ordem algoritmizada, tá? É uma ordem extremamente relevante, é uma ordem que você consegue construir uma lógica operacional de dizer, olha, essa ordem, quando você percebe ela tende a continuar até que ela te mostre que perdeu o ritmo, parou ou apareceu a contraparte. Vamos lá, então, voltando aqui, tá? Então, e por que eu acho que isso está acontecendo? André, por que você acha que esse fluxo passou a entrar pelo BOVA11 eventualmente? Não é que todo dia, e não é que vai ser assim, mas está sendo assim, isso que é o importante. A situação corrente está sendo assim pontualmente, não todos os dias. E o engraçado, no dia 7 até teve fluxo para os dois lados, no BOVA11, bem forte, e até fluxo de venda no mini índice. No dia de hoje, não. Teve só fluxo no BOVA11 e no fluxo no mini índice você não percebia esse algoritmo executor no mini índice. Então, quem estivesse só olhando no mini índice, cara, estava ouvindo o eco e não a voz. Quem estava só olhando o mini índice, por mais que soubesse identificar o algoritmo, por mais que conhecesse de microestrutura, por mais que tivesse qualquer coisa, está olhando o eco e não a voz. A voz, às vezes, está em outro ativo. E nunca tinha acontecido no BOVA11. Está acontecendo. E por que pode estar acontecendo? Cara, pode ser muita coisa. Podia ser um player novo entrando, podia ser, uma situação pontual, um fluxo de um player que, é um fluxo global, uma fundação, uma coisa muito diferente. Eu estimo, não tenho certeza, mas eu estimo que é simplesmente uma contra-inteligência no mercado no quesito execução. Ou seja, é o mesmo player que eventualmente executava no mini índice, tá? E esse cara, para fugir, ficou muito visível. Se qualquer pessoa que sabe ver microestrutura e que tem uma ferramenta minimamente decente consegue identificar que esse cara está com um algoritmo executor comprando ou vendendo e vai continuar, dá para dar front running, né, em cima desse cara. E os HFTs fazem isso. Quando esse cara que executa bastante e nesse padrão muda a forma ou randomiza a forma de entrada, ou seja, hora entra pelo ETF, hora entra pelo futuro, hora entra pelo padrão, hora entra pelo mini, por aí vai, ele muda o padrão dele, ele fica menos visível. Ainda visível, ele não se esconde, mas ele fica menos visível. Para mim, é uma contra-inteligência. Por que contra-inteligência? O cara vai lá e executa de um padrão. A inteligência que é os HFTs, e eventualmente nós que sabemos olhar isso, identificamos esse padrão de execução, vamos atuar em cima dele. A contra-inteligência é, o cara, eu estou piorando meu preço médio de execução em relação ao que eu fazia antes. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que executar melhor. Não tem nada a ver com ler cenário, com acertar a ordem, se vai subir ou vai cair. Tem a ver com execução, tem a ver com o trader e não com o gestor, com o manager, com o portfólio manager que decide comprar ou vender. Tem a ver com o cara que executa, é o trabalho dele, otimiza esta merda. Vocês estão executando errado. A gente está começando a comprar aqui e o mercado o nosso preço médio de execução está muito pior. O nosso tem uma série de nomes em inglês, eu não vou ficar falando aqui, ficou pior, tá? Melhora isso. Uma forma de melhorar isso tá bom, eu vou num lugar que eu quase nunca vou. Aí tem uma série de coisas que joga contra o que eu estou dizendo. Se esse cara que executava antes era um gringo, é muito mais fácil o gringo executar no futuro, porque no futuro ele só deposita margem. Como é que ele vai operar um ETF que ele tem que, quando ele compra ele tem que desembolsar dinheiro, quando ele vende ele tem que, alugar para poder ficar short. É uma estrutura muito mais complexa, menos eficiente, com menos contraparte. Joga um pouco contra o que eu estou querendo dizer, que é contra a inteligência de um cara que já executava antes. Mas não me parece que é um player novo no mercado. Não me parece porque, coincidentemente, nos dias que esse cara entra na BOVA11, o fluxo no mini índice fica escasso. Se o fluxo no mini índice ficasse normal com esse cara na BOVA11 e esses vetores somassem, dá para dizer que, olha, manteve tudo igual no mini índice e apareceu um cara novo no BOVA11. E coincidentemente, quando ele vai no BOVA11, o fluxo do mini diminui. É por isso que eu estimo, tá,
que seja simplesmente uma mudança de padrão de execução e não a entrada de um player novo. Tá? E qual que é a sacada desse vídeo aqui, por aí vai? A sacada desse vídeo é o que ninguém quer ouvir, cara, que o mercado muda e que não adianta achar a fórmula pronta. Aprendi a identificar TWAP, VWAP, cara, de repente o cara mudou a porta de entrada. E aí? Continua funcionando, só que aumenta a complexidade. Aumenta a complexidade. Não fica impossível, mas aumenta a complexidade. Para quem pergunta para mim de mercado americano, isso aqui que a gente está vivendo agora é um dos problemas que os americanos, que operam lá fora, viveu há muito tempo atrás, que é ter muita porta de entrada. O mesmo ativo ser negociado na bolsa tal. Cara, é isso aqui. É essa a dificuldade. Tem hora que entra o fluxo aqui e você pega. Aí, acostumou. Aí tem hora que o fluxo não entra aqui, mas entra pela outra. Aí você não está olhando a outra. Você tem que ter mecanismos de, primeiro de tudo, ser bom em leitura, entender mercado. E segundo, criar mecanismos para não deixar essa informação que é visível, é diferente de uma dark pool que você não enxergaria esse fluxo. Esse fluxo é visível. Ele só cada hora entra num lugar. Tá? Isso até atrasou, inclusive, a tentativa de um desenvolvimento de alguma coisa, né, nova minha, de ferramenta e por aí vai, de que, estava sempre ali muito focado só no mini índice, porque o fluxo há 4 anos estava entrando só no mini índice. Atrasou um pouquinho, mas não vai impedir ela de acontecer com um grau de dificuldade um pouco maior e até abrindo a nossa cabeça para isso, olha, o mercado muda, hein? Assim, o petróleo nunca tinha negociado no negativo, na crise, no Covid negociou. O nunca no mercado financeiro, assim, esquece, tá? Melhor você trocar pelo improvável do que impossível de acontecer, tá? O que parecia impossível, tá? Que na minha visão, se você olhar até o vídeo, né, os diferentes portas de entrada, talvez lá tenha usado até a palavra, o fluxo nunca entra por aqui. Cara, entrou, tá entrando, esse que é o ponto. Tá entrando, a gente tem que usar esse gerundismo feio. No presente tá acontecendo, é isso que tá tendo. E aí tem que olhar, tem que pôr mais coisa na tela, enquanto eu não desenvolvo alguma coisa um pouco mais inteligente que condense esse fluxo algoritmizado numa coisa só. Tá? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado, e comenta aqui se você percebeu esse fluxo também, se conseguiu tirar proveito, ou se não, se no dia que você perdeu, se enrolou, volta lá e vê se entrou fluxo no BOVA11 naquele dia justamente que você não enxergou da onde que vinha um fluxo na compra ou na venda. Tá? Comenta aqui embaixo e deixa eu curtir também, que o YouTube entende que o conteúdo é bom e mostra para mais pessoas interessadas também. Beleza? Abraço, boa semana.